Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Ideias e Debates. Hoje o nosso tema é imposto. Pois é. Não é mais um imposto, mas é um aumento. A gente vai falar de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Você já deve ter percebido que já aumentou, né? E vai até o final do ano. No mês passado, setembro, o presidente Jair Bolsonaro decretou o aumento da alíquota do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, de créditos efetuados por pessoas físicas e jurídicas. Eu vou dar o percentual daqui a pouquinho para você, porque a gente vai falar com especialistas para entender se, tanto para a pessoa física ou jurídica, pegar crédito nesse momento parece que não é um bom negócio. Quais são as implicações disso, principalmente na economia do Brasil? Este e muitos outros detalhes a gente vai saber a partir de agora com os nossos convidados. Primeiro, chamar o Dr. Paulo Vieira da Rocha, especialista em Direito Tributário, doutor em Direito Econômico. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Vou pedir para ele... estava no mudo. Obrigado, Jeremias. Tudo bem? Tá ótimo. É um prazer falar com você e com seus telespectadores. Prazer é todo nosso. Também a doutora Clara Gomes Moreira, professora de Direito Tributário da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também do Programa de Mestrado Profissional em Direito Tributário Internacional e Comparado no Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Jeremias. Muito obrigada. E aqui com a gente também, Dr. Jefferson Teodorovics. Ele é doutor em Direito, conselheiro do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, também é professor na FGV. Obrigado, professor, por nos atender. Obrigado, Jeremias. Eu agradeço a oportunidade. Professor Jefferson, já que o senhor está com a palavra, vamos então esclarecer o nosso telespectador. IOF já existe há um bom tempo. Mês passado, tivemos aí um aumento. Eu vou trazer os números, não sei se vocês têm de cabeça, mas a gente precisa fazer uma introdução. O que é esse imposto e o objetivo do aumento anunciado pelo governo? Qual é a perspectiva que vocês têm do que foi anunciado pelo governo? Bom, posso começar então? Fique à vontade. Bom, o IOF, né, ele é um imposto sobre operações financeiras, né? E basicamente o próprio nome diz, né? Ele tem como objetivo tributar operações financeiras, né? E essas operações financeiras elas podem ser diferentes montas, digamos assim. Pode ser operação de câmbio, pode ser operação de crédito, pode ser operação relativa a seguros, né? Ativos financeiros. Então, basicamente, toda operação em tese financeira acaba sofrendo alguma repercussão de IOF. Na verdade, o nome é um só, mas acaba comportando várias matérias tributárias, né? Na verdade, acaba sendo vários impostos em um único apenas, né? Então, quer dizer, não é só sobre crédito, é toda operação financeira, como o senhor disse, câmbio e etc. Passar um pouquinho para a doutora Clara para ela dar uma continuidade. É isso, né, doutora? A gente vai falar um pouco do impacto sobre o crédito, mas ele é bem mais abrangente, esse IOF, né? Exato, ele compreende uma gama de operações. Quem está submetido a recolher, e aqui na nossa preocupação vai ser o crédito, vai ser essa a nossa fala, que aí vai ser o tomador do crédito, ou seja, quem está recebendo o crédito. E, obviamente, a gente vai discutir daqui a pouco o que acontece, afinal, a gente está aumentando o IOF, e o que acontece com essa operação de crédito? Fica mais caro, fica mais barato? O quão custoso é esse valor adicional que o governo está acrescendo ao IOF? Ele é da União, como a gente já sabe, foi o governo Bolsonaro que modificou agora por decreto, e é um imposto da competência da União que incide sobre essas várias hipóteses que o Jefferson acabou de comentar. Quando eu fui ler sobre isso, sabe, doutora Clara, eu fiquei pensando aqui sobre empréstimo. Por exemplo, empréstimo imobiliário não, né? Qualquer tipo de operação de crédito. Qualquer operação de crédito você tem um IOF. Claro que vai ter uma gama de operações de crédito ali contempladas, mas são todas as operações de crédito que estão ali. Crédito é como se fosse uma caixinha um pouco maior, que tem inúmeras especificidades. Cada um de contratos de empréstimo, de crédito, estão ali dentro dessa caixinha. Então, sim, elas estão contempladas. Então, a notícia realmente não é boa, não, porque eu fico pensando aqui, vamos supor que eu vou pegar, doutor Paulo, R$200 mil de empréstimo para... Eu tenho 100 mil, vou comprar um apartamentinho aqui em São Paulo de 300, vou emprestar 200. Já vai incidir, então, vamos dar os índices. Para pessoas jurídicas, passou de 1,5% para 2,04% ao ano. Para pessoas físicas, de 3% para 4,08%.
Então, eu tinha feito a conta em cima de 3. 200 mil com 4% vai dar R$ 8.000 aí já de cara que eu tenho que pagar a mais nesse empréstimo, seria isso? Aí pesa, hein? Fiz certo a conta, doutor Paulo? Jeremias, você já submete ao novo imposto, porque o fato gerador dele é considerado como... Existe um pouco de uma controvérsia, mas há um entendimento bastante dominante no sentido de que o fato gerador dele é o momento da disponibilidade dos recursos. Então, a partir do momento em que você tem uma disponibilidade de recursos para você, Jeremias, após a entrada em vigor da nova alíquota, você já submete a essa nova alíquota, você já paga o IOF majorado, sim. Depende, até onde eu me lembro, das instituições financeiras, do tipo de contrato, mas muitas vezes o imposto ele é diluído nas parcelas, às vezes ele é cobrado junto com a primeira parcela, ele é amortizado só da primeira parcela. Mas o fato é que você já vai pagar o imposto majorado a partir desse momento. Mas a lei não... Perdão, pois não. Não, o que eu ia dizer para você é que, como existe um pouco de uma controvérsia sobre se o imposto incidir no momento em que o contrato é celebrado ou no momento em que os recursos são disponibilizados, eventualmente alguém que teve a assinatura de um contrato antes da entrada em vigor do aumento, mas os recursos foram disponibilizados depois que o aumento entrou em vigor, pode ter um pouco de uma dúvida aí sobre se submeter ou não ao imposto majorado. Agora, quem assinou o contrato e obteve os recursos após a entrada em vigor do aumento, não há mais nenhuma margem para discussão, pelo menos em princípio, considerando-se a validade dessa medida legal, é óbvio, não há mais discussão e você se obriga ao pagamento do novo imposto, do imposto majorado. Claro que quando eu digo assumindo-se a legalidade dessa medida, porque mais para frente a gente deve falar disso, há uma série de discussões aí jurídicas sobre a validade desse aumento de imposto, mas que eu acho que não vem ao caso agora. Agora, doutor Jefferson, a gente parece que é pouquinho, mas no exemplo que eu dei de R$ 200 mil, no empréstimo que você pega, apesar que assim, eu não sei se o doutor falou, isso vai ser diluído na parcela, né? Mas é mais um peso. E a gente fala, parece que foi pouco, o imposto parece que é pouco, 3%, o aumento parece que foi pouco, 1%, mas nessa continha que a gente fez aí de R$ 200 mil, já passa de 6 para 8 mil, né? Então, assim, já dá para, né, doutora Clara, melhorar a cozinha, que a pessoa vai comprar um imóvel, já dá para colocar um piso, né? Não é tão pouquinho assim. Mas isso vai até só dezembro, doutor Jefferson? A princípio, o decreto indica que seria até dia 31 de dezembro, né? Mas como a gente não tem como saber agora, né? Não há como a gente não afastar também uma eventual prorrogação. Mas o decreto indica expressamente que seria temporário, né, essa mudança de alíquotas. Entendi. Eu queria a opinião de vocês sobre o seguinte, do impacto disso, assim, aliás, do propósito, porque o governo anunciou que o único propósito é arrecadatório, aliás, a gente não falou, mas o propósito arrecadatório para o novo programa aí que substitui o programa Bolsa Família. Vou trazer os números aqui, ó, 2,14 bilhões que o governo pretende arrecadar em setembro, outubro, novembro e dezembro, 2,14 bilhões para bancar o Auxílio Brasil, programa proposto pelo governo para substituir o atual Bolsa Família. Esse é o propósito, então a gente está pensando aí que vai até o 31 de dezembro. Agora, doutora Clara, como é que a senhora viu esse anúncio? Porque o IOF, ele tem também o intuito, quando ele foi criado, de meio que analisar como é que está o crédito no país, não é isso? Queria que a senhora explicasse. E a senhora acha que a intenção foi realmente somente arrecadatória ou teria outra aí, na sua opinião? Então, Jeremias, esse é um ponto talvez dos mais sensíveis. Eu acredito até que os demais participantes até vão ter opiniões diversas sobre esse assunto. Essa é a grande dúvida que existe. O que acontece com o IOF? Ele é algo que a gente chama de um imposto regulatório. Por que um imposto regulatório? Ele tem uma função que é além da arrecadação propriamente dita tributária. Ele tem uma certa natureza que a gente diz que é extrafiscal, é aquilo que está além puramente da função do Estado de buscar recursos. Ele tem uma outra conotação. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma operação, e aí vamos sair do crédito, como a gente já falou, o IOF ele tem uma gama de operações financeiras contempladas, vamos falar, por exemplo, do câmbio. Imagina que há uma flutuação muito grande da moeda, e o governo precisa proteger a nossa moeda, a nossa estabilidade monetária. Ele precisa de ter um mecanismo com que ele possa ajudar a regular esse mercado e intervir rapidamente.
E pensando nisso, nosso constituinte disse, olha, peraí, quando você quiser tratar sobre esse imposto, eu vou dar uma autorização diferente. Enquanto a maioria dos impostos eu preciso me submeter a uma legalidade, em que eu preciso de uma atuação direta do Poder Legislativo regulamentando o assunto, e aqui eu imagino que quase todo mundo tenha consciência de que, assim, processos legislativos em geral tardam muito. E se a gente precisasse, diante de toda essa mutabilidade do mercado e da realidade, essa lei ia vir tarde demais. Aquela função de controle cambial já não seria necessária, ou ela não teria a eficácia que se espera. Então, o Constituinte, pensando nisso, falou, não, peraí, para esse caso eu não preciso respeitar a legalidade tributária. Ou seja, Poder Executivo, por decreto, que é algo que o presidente pode editar a qualquer momento, ele pode regulamentar o assunto. E uma outra coisa que ele disse é que, além disso, que isso começa a valer imediatamente. Eu não preciso esperar. Muitas vezes, quando a gente faz uma elevação de um tributo, a gente tem que esperar um tempo. No caso do IOF, é uma exceção. E aí o que surge, a grande discussão é qual era a causa dessa majoração que foi feita agora pelo governo federal? O governo federal buscava o que com isso? É um fim extrafiscal? É um fim fiscal? O que ele tinha por trás dessa medida? E ao que tudo indica, e o governo tem deixado isso de maneira muito clara, era um fim arrecadatório. Ele queria financiar o Auxílio Brasil com esses valores do IOF. E aqui a gente não está nem discutindo se esses valores são suficientes ou não para custear. Hoje o governo apresentou o PL pedindo os créditos mas a verdade é que o governo ainda não sabe se esse valor vai ser suficiente. É o que parece não. Mas o que surge é entender um elemento que é muito sensível e que eu imagino que, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal vai ser chamado a falar. É entender assim, quando o governo institui uma medida regulatória, essa conveniência e oportunidade de você... É conveniente mudar aquilo ali? Será que ele pode considerar outros elementos que não puramente aquela política cambial? Será que, por exemplo, e eu acho que essa é uma ideia que tem que ficar muito clara, em que pese ele seja regulatório, a gente brinca que o cobertor é curto. Então, se eu dou um benefício de um lado, alguém tem que pagar a conta daquilo ali. Então, quando eu tenho sempre um objetivo regulatório, por mais que seja uma finalidade regulatória, eu tenho que avaliar a conveniência e a oportunidade daquilo ali. E, eventualmente, o governo federal pode entender que subir um pouco uma alíquota, ainda que por um objetivo arrecadatório, faz sentido porque aquela política cambial ela tem que ser, de certa maneira, balanceada por esses outros elementos que não são regulatórios propriamente dito. Eu preciso ter dinheiro no caixa para pagar as minhas despesas. E eu acho que isso vai ser uma discussão que a gente vai ter que enfrentar. E eu acho que seria interessante também ouvir os demais e a gente voltar nesse assunto, porque ele é um assunto muito sensível e que tem acompanhado muitas flutuações, até do Supremo Tribunal Federal mesmo, sobre essa possibilidade do Poder Executivo se valer da ferramenta de um decreto para modificar tributos que tenham essa finalidade que a gente chama regulatória, extrafiscal. Entendi. Bem interessante. Você entendeu o que a doutora falou, né? É um imposto que a gente procurou aí detalhar para vocês, com exemplos práticos, como é que mexe no nosso bolso, mas ele tem outros impactos. E eu estou tentando destrinchar aqui esses termos jurídicos da oportunidade e da conveniência, né? Que a doutora fala. Conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Sempre que eu vou fazer uma política, eu tenho que pensar, isso é conveniente para o momento? Sim. O que eu estou abrindo mão para instaurar essa política? Vai faltar dinheiro da onde? Entendi. O que eu vou deixar de fazer? É essa análise. Correto. Doutor Paulo, então, dentro da conveniência e oportunidade do IOF, que foi aumentado desde setembro e já está impactando no nosso bolso, há alguns críticos que dizem, olha, o crédito, nesse momento de pandemia, quem é que está pegando o crédito? A pessoa que está querendo, está com a corda no pescoço, pagando para pagar o funcionário, para passar pela crise, e esse imposto pode incidir justamente nesse percentual da população. Qual é a análise que o senhor faz em relação à oportunidade, à conveniência, se seria de fato oportuno esse imposto neste momento? Para a população nunca é, né? Mas eu queria a sua análise, por favor. Eu não tenho como esconder de ninguém que eu sou um desses críticos. Eu até faço uma crítica bem dura a essa medida num artigo publicado no Estadão. E, assim, o meu ponto de vista é que, independentemente de conveniência e oportunidade, que eu tendo a achar que
a margem de apreciação sobre conveniência e oportunidade dessa medida é bastante reduzida, mas ainda que a gente caminhe num sentido de que estamos diante de uma situação em que há possibilidade de juízo de conveniência e oportunidade por parte do governo, com certeza a medida seria inconveniente e inoportuna. Por que razão? Oportuna só se for por uma finalidade que eu diria que não é muito declarável. É um recurso relativamente fácil, pouco percebido pela sociedade. Existe uma frase que é atribuída a um ministro das Finanças, eu acho que do governo francês, eu acho que na época era o Colbert, que dizia que a arte da arrecadação é arrancar do ganso o maior número de penas com o menor número de gritos. Eu acho que quando você dá o exemplo, tipo, parece pouquinho, né? A gente pode não perceber isso muito bem. Me parece que é a típica aplicação da máxima do Colbert, se é que eu não estou enganado e que essa frase é dele. É um imposto de difícil percepção, de difícil compreensão, de facílima fiscalização, pelo menos em certa medida, de facílima fiscalização e que, portanto, ele é muito eficiente para arrecadação. Só que é uma arrecadação, na minha opinião, absolutamente injusta e, sob o ponto de vista econômico, muito ineficiente. Por quê? Porque a justificação para você usar o imposto para induzir comportamentos, como a gente costuma falar quando a gente fala de extrafiscalidade no âmbito do direito tributário, e aqui a gente está entre professores de direito tributário, né? A gente usa muito esse jargão, indução de comportamento, influenciar mercado, só que essa influência, ela precisa ser uma influência possível, potencial. Você induzir o mercado a não tomar tanto crédito, porque o crédito está excessivo, porque as empresas e a população estão, por exemplo, se endividando demais, às vezes desnecessariamente, porque o consumo está desenfreado, porque há uma bolha de especulação imobiliária, me parece algo absolutamente conveniente, você frear um mercado que está caminhando neste sentido. Só que não é o caso. É aquilo que você falou, a gente está num momento em que eu arriscaria dizer, e claro que é um palpite, eu não tenho dados empíricos disso, mas eu arriscaria dizer que a grande maioria das pessoas e das empresas que estão buscando crédito, vamos lembrar que o Brasil tem um dos créditos mais caros do mundo, então assim, tomar dinheiro no Brasil não é um luxo, a gente está falando de um dos créditos com toda a certeza mais caros do mundo. Então, tomar um crédito no Brasil, em geral, já não é um luxo muito grande. Agora, num momento como esse, em que as empresas estão se recuperando de uma crise econômica talvez sem precedentes, as pessoas físicas, os indivíduos, nem se fale, e você adotar uma medida que só se justifica para induzir este tipo de comportamento, mas que comportamento que você quer induzir se, na verdade, na grande maioria dos casos, a gente pode presumir que não é uma opção, que as famílias estão se endividando simplesmente por uma questão de sobrevivência, que as empresas também, em geral, as que estão se endividando para sair, como eu disse, de uma crise sem precedentes. Não há uma opção muito tranquila do mercado pelo crédito. Então, você induzir, é como se você dissesse que você quer induzir ao menor consumo de alimentos, ao menor consumo de energia elétrica. Ora, num período como esse, em que os recursos estão escassos e ninguém consome, a grande maioria das pessoas, não consome energia elétrica ou não consome alimentos em abundância, porque simplesmente é um capricho. A grande maioria da população, ao contrário, está consumindo o estritamente necessário para a sua sobrevivência. Não é um luxo tomar empréstimo, logo não há uma justificativa minimamente razoável, na minha visão, de você adotar uma medida dessa para induzir a este tipo de comportamento, principalmente quando você leva em conta que esta é uma medida que, além de inadequada economicamente, na minha opinião, é profundamente injusta, porque você aumenta a carga tributária exatamente de quem está com, como a gente também usa uma palavra muito típica no linguajar do direito tributário, quem não tem capacidade contributiva. Você está aumentando o imposto para quem não manifesta riqueza. Num momento como esse, não revela riqueza você tomar empréstimo. Então, o que eu costumo dizer, para pagar um benefício social, você põe para pagar essa conta quem já está com dificuldade de pagar as próprias contas. Por isso que eu falo, inclusive, no título desse artigo, que isso para mim é uma política de tirar do pobre para dar ao miserável. Você tributa quem hoje
está passando por dificuldades porque está tomando crédito para poder pagar um auxílio que é absolutamente devido, absolutamente meritório. Você só cobrou das pessoas erradas, me parece. Doutor Jefferson, não deixei quase o senhor falar, mas no segundo bloco o senhor vai falar mais, e eu queria a sua opinião, porque conforme a doutora Clara colocou, o doutor Paulo colocou assim bastante contrário, mas em prática, o senhor acha que poderia prosperar no STF sobre este imposto ou futuramente, para que se forme, não sei se uma jurisprudência, mas um entendimento de que conveniências e oportunidades à base do decreto possam ser revistas, já que o impacto aí financeiro e econômico para a população, para o país, vai ser forte, né? Eu vejo alguma possibilidade de discussões futuras, né? Até porque, como é uma medida breve e recente, mas não assim inesperada, né? Porque o IOF é um imposto muito tentador em termos de política fiscal, né? Ele é um imposto, como o Dr. Paulo Vitor mencionou, ele é um imposto que tem uma facilidade de cobrança, ele é um imposto que a carga tributária, ainda que elevada, ela tende a ser imperceptível para o contribuinte. Então, ele é um imposto que é muito atraente do ponto de vista da política fiscal, né? Alguns técnicos fiscais, políticos fiscais, poderiam até chamar de lump sum taxes, o imposto ideal, né, próximo do tributo ótimo, né, que tem uma grande base, né, de contribuintes, né, uma alíquota não tão elevada, até a certo ponto imperceptível, né, em alguns aspectos, de fácil controle, fácil fiscalização. Então, não é surpreendente que a maior parte dessas políticas fiscais acabem sendo direcionadas a impostos do tipo do IOF, né? E nesse sentido, é claro que a gente pode discutir a questão do decreto à luz da legalidade, né? Até mesmo em alguns aspectos relativos à constitucionalidade do decreto, mas não há garantia que essa questão ela seja ultrapassada a ponto de chegar num debate do STF. Tudo vai depender de como que a população em geral, a sociedade vai encarar esse aumento, né? Se vai haver judicialização, se o STF vai ser provocado a se manifestar em relação a esse aumento, se vai ser conveniente também se manifestar, também existem aspectos políticos que não podem ser ignorados, né? Como o professor Paulo Vitor bem mencionou, né? Ninguém discute o mérito de você utilizar recursos para viabilizar, por exemplo, um programa novo à luz do Bolsa Família, talvez até ampliado, melhorado, aprimorado, mas talvez a fonte desses recursos tenha que ser repensada, né, a médio ou a longo prazo. Essa aqui é a minha posição. Muito bem. A gente vai para o rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. A gente está falando sobre o IOF, imposto sobre operações financeiras, como é que impacta no seu bolso. A gente já deu exemplo aí que se você for comprar um imóvel, vai impactar bastante. E aí, espera para o ano que vem, quando esse imposto talvez volte ao patamar anterior? É isso que eu vou querer saber dos nossos convidados, se eles têm orientações para pessoas físicas e jurídicas, para ver se a gente consegue se livrar um pouco. Estamos de volta no Ideias e Debates falando sobre imposto, né? Parece que a gente está falando de uma notícia que é recorrente, né? Agora a gente está falando especificamente do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que aumentou. E se você vai pegar uma operação de crédito ou numa operação cambial, qualquer movimentação financeira vai incidir e com valor superior. Vou até trazer os números novamente aqui para você. Para pessoas jurídicas, passou de 1,5% para 2,04%, para pessoas físicas de 3% para 4,08%, ou seja, para pessoa física mais ainda, né? Eu vou voltar um pouquinho então com a doutora Clara, porque eu prometi no outro bloco, doutora, dar algumas orientações para a população, pessoa jurídica e pessoa física. Vou comprar um imóvel, espero até janeiro, quando esse índice deve cair, mas tem a Selic aí também. Explica aí para a gente, como é que a gente faz? Olha, Jeremias, essa é uma orientação difícil, assim, eu até conversei com os demais membros aqui para pensar em propostas, mas assim, a gente não sabe o que o governo federal vai fazer, a gente não sabe se ele vai manter para o ano que vem a alíquota. Como a gente falou, o IOF é um tributo que a gente consegue modificar as alíquotas muito facilmente, então
pode ser que o governo federal, dia 31 de dezembro, edite um novo decreto em que continue mantendo esse percentual ou até aumente esse percentual. A gente não tem como prever uma alternativa. E principalmente para as pessoas físicas, não tem muito para onde correr. É tentar, às vezes, esperar fazer um negócio ou pensar ou repensar o seu negócio de uma outra forma, porque esse tributo em si não vai ter uma alternativa, principalmente para as pessoas físicas. A gente não consegue visualizar, e mesmo no tempo, porque o governo federal pode, daqui a 2 meses, dizer: a gente vai manter essa alíquota e vai se editar um novo decreto que vai simplesmente estender ou até majorar o valor. A gente não tem como saber e nenhuma orientação muito precisa. Talvez o que possa acontecer é que o tema seja judicializado e entre no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Eu acredito que, em havendo uma judicialização do tema, há uma forte expectativa de saber o que o Supremo vai decidir. Se ele vai decidir que é uma decisão, de fato, legítima do governo federal ou não. E como a gente mesmo estava falando até agora, é bastante polêmico identificar se é ou não possível e como essa medida atinge a população, porque é um pouco o que o Paulo falou, de fato é uma medida injusta, de certa forma. Você mesmo colocou antes, quando a gente pensa de R$8.000, às vezes no empréstimo de 200 mil, é muito pouco, mas R$8.000 para um determinado indivíduo que tem um patrimônio elevado é uma coisa, mas para quem não tem um patrimônio elevado, R$8.000 é um valor bastante expressivo. Então a gente não sabe o que vai acontecer e essa vai ser uma decisão política do governo federal. Fica difícil realmente prever, mas, doutor Paulo, e para a pessoa jurídica também? A gente colocou aqui que às vezes a pessoa pega empréstimo para pagar funcionário, porque durante a pandemia ele teve atrasos porque não conseguiu pagar fornecedor, o comércio fechou, né? Então ele está pegando crédito. Qual é a orientação? Eu sei que vocês não são economistas, mas de repente com a experiência aí de problemas tributários de anos que vocês têm, talvez tenha alguma orientação. Esperar um pouco. Existe a tal elisão, se eu não estou enganado é o termo, para quando você procura algum meio legal para pagar menos imposto, né? Oi, Jeremias. Assim, as possibilidades de elisão ou de planejamento tributário para a pessoa jurídica me parecem super restritas. A Clara, até quando a gente estava conversando aqui alguns minutos antes de começar, ela até mencionou que tinha vislumbrado algumas hipóteses aí que eu confesso que eu até agora tenho um pouco de dificuldade de imaginar a concretização dessas hipóteses em operações intragrupos, que eu acho que seriam super complexas. E eu não sei se de fato são praticáveis. Eu talvez até não tenha visualizado com o alcance que a Clara viu, mas o meu ponto é que a empresa, em geral, ela não vai ter muita saída a não ser judicializar, porque aquilo que você falou, poucas empresas estão tomando empréstimo para aumentar a operação, para fazer investimento, para comprar o concorrente, coisa que o vale. A grande maioria das empresas que estão tomando empréstimo para pagar funcionário, para pagar imposto atrasado, muitas vezes. Então, dizer que esperar pode ser um remédio é absolutamente incerto. Novamente concordando com a Clara, a gente não só pode ter uma prorrogação disso, como a gente pode ter um novo aumento. A gente não só pode ter uma prorrogação disso, como a gente pode ter uma prorrogação, entre aspas, definitiva, porque esse é um aumento que disse que vale até 31 de dezembro. Mas essa não é a regra, medidas desse jeito são a exceção. Em geral, esses aumentos vêm a partir de agora, a alíquota é esta. Então também não será uma grande surpresa termos um novo decreto que não vai dizer temos uma alíquota maior até o dia tal. Ele vai simplesmente se limitar a dizer temos uma alíquota maior a partir de agora. Entendeu? Por isso que eu novamente, eu não vejo muita saída sobre isso, a não ser levar o problema para o Poder Judiciário. Também concordo que isso é matéria absolutamente passível de chegar às últimas instâncias, ao Supremo Tribunal Federal especificamente falando. Eu tenho um ponto que acho que pareceu até que eu discordava da questão da conveniência e da oportunidade mencionada pela Clara. Na verdade, não é que eu discorde. O meu ponto é só o seguinte, em princípio, é uma questão de analisar se o judiciário, porque eu acho que eu preciso explicar uma questão prévia. Existe um debate jurídico de um século
sobre se, quando o governo, tentando falar uma linguagem simples, quando o governo tem o que a gente chama de discricionariedade, que é isso, o governo pode julgar a conveniência e oportunidade das medidas, existe um dogma de mais ou menos 100 anos que o judiciário não pode intervir. O judiciário só pode intervir quando não há discricionariedade, ou seja, quando a própria lei diz quais são os parâmetros de decisão do governo. Quando a lei não dá esses parâmetros, estaríamos diante de juízos de conveniência e oportunidade. A gente tem um debate de um século no direito sobre se o poder judiciário pode intervir nessas análises de conveniência e oportunidade. E a premissa da Clara, pelo que eu entendo, é mais ou menos essa. Temos dúvidas sobre a conveniência e oportunidade dessa medida. Sim. Eu tenho dúvida, eu tenho poucas dúvidas, aliás, eu tenho praticamente certeza da inconveniência e da falta de oportunidade da medida, mas o ponto é, talvez a gente nem esteja diante de um juízo de conveniência e oportunidade por causa exatamente de um ponto que todo mundo já frisou aqui. O juízo de conveniência e oportunidade, ele de fato é dado para o governo, pela Constituição, mas ele é dado diante de uma justificativa regulatória, como disse a Clara, ou seja, quando você está diante de uma justificativa que é regular mercado, induzir comportamentos, aí você tem juízo de conveniência e oportunidade. Só que eu tenho uma medida legal, um decreto, que na exposição de motivos, até onde eu me lembro, e todo o debate político que o rodeia, eu tenho uma afirmação expressa de que não é para regular mercado, não é para induzir comportamento, é para arrecadar. Então a dúvida que fica é, quando você tem um juízo de conveniência e oportunidade dado para regular mercado, e você diz, eu estou aumentando, não, expressamente, diga-se de passagem, eu estou aumentando o imposto, não é para regular mercado, não é para induzir comportamento, é para aumentar a arrecadação, aí eu faço uma pergunta sobre a premissa. É verdade, então, que a gente está diante de uma possibilidade de juízo de conveniência e oportunidade pelo Poder Executivo? Eu confesso ter sérias dúvidas sobre isso. Talvez a minha conclusão seja de que nem era caso de juízo de conveniência e oportunidade por causa disso, porque eles afirmaram em todo o debate político que permeia isso, que não era uma justificativa regulatória, uma justificativa de indução de comportamento, de controlar crédito, de nada disso, entendeu? Entendi. Acho que no fundo a gente concorda e talvez eu só seja um pouco mais crítico, talvez a minha crítica vá um pouco mais a fundo. Mas é um debate muito... Mas eu acho que a gente não discorda, não. É um debate muito interessante, principalmente se um dia chegasse ao STF, eu digo assim, juridicamente, para a gente entender, porque é bem interessante. Doutor Jefferson, o senhor é do Conselho do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Não é da Justiça, é administrativo, mas talvez essa pergunta seja certa para o senhor. Prospera uma empresa, por exemplo, entrar individualmente na Justiça contra um imposto como esse ou não? O STF tem que decidir? Vou pedir para o senhor liberar o áudio para a gente, se tiver liberado. Senão eu vou passar ali para a doutora Clara. Aqui. Vamos passar um pouquinho para a doutora Clara, porque o áudio... também tem a prerrogativa agora veio. O áudio do senhor falou, pode falar. Ações que entender, né, inconvenientes ou até mesmo ilegais, e mesmo inconstitucionais. E alguns caminhos também podem ser trazidos até por entidades representativas, que podem levar essa demanda à instância judicial até mesmo com mais eficácia, né, e politicamente falando, né? Então, eu vejo como uma possibilidade. Claro, eu não represento o CARF quando estou aqui discutindo as questões relativas ao IOF. Estou aqui como acadêmico, né, apenas debatendo a questão do IOF, que me parece muito relevante, mas do ponto de vista dessa pergunta, digamos assim, eu vejo como possível, mas talvez um caminho de uma estruturação estratégica, talvez em setores específicos da sociedade, possam ter uma eficácia mais, como é que eu posso dizer assim, mais verificável, né? Especialmente se a pretensão é chegar no STF e ter alguma chance de sucesso na demanda.
Doutora Clara, para a gente ir arrematando então, e para trazer para as questões práticas, a gente falou aí no início que o IOF ele incide aí sobre operações cambiais, de crédito, de seguro, né, e outras mais. Mas para cada operação, essas alíquotas, elas são sempre essas que eu trouxe aqui ou elas podem variar? Não, elas variam, assim. Para o crédito é essa. E mesmo assim, há algumas regras sobre como é o seu contrato, qual vai ser a sua base de cálculo, que é, na verdade, sobre qual valor aquela alíquota, esse percentual vai incidir. Mas as alíquotas para crédito são essas. E só há diferenciação de pessoa física ou pessoa jurídica. Mas, em termos práticos, vai ser esse valor mesmo. E só complementando um pouco o que o professor Jefferson colocou, eventualmente uma coisa que eu acho que seja importante dizer é que, assim, ou esse assunto pode chegar no Supremo via demandas individuais, que são ações que cada contribuinte entra, ou pode ser que entre, por exemplo, com uma ADI, que é uma ação direta de controle de inconstitucionalidade, em que eles vão, e que pode ser proposta por inúmeros agentes, Ministério Público, a entidades de classe, em suma, há inúmeras formas dessa discussão chegar no Supremo. Obviamente que, sendo uma demanda individual, você vai ter que andar um longo caminho até chegar no Supremo essa discussão. E pode ser que você consiga uma autorização judicial para suspender aquele recolhimento, ou pode ser que não. Então, a gente tem que acompanhar. E uma coisa que a gente não pode deixar de pontuar, e talvez seja até um ponto bastante sensível, é que, assim, a gente sabe que entrar na justiça é muito caro e muito complicado. Então, eu imagino que, principalmente para as pessoas físicas, vai ser um grande problema. Mesmo que a discussão, mesmo que se pretenda levar a discussão, iniciar uma demanda judicial é muito difícil. E talvez um controle abstrato, que é esse que é feito pelo Ministério Público, associações de classe, seja uma boa forma disso chegar no Supremo de maneira um pouco mais rápida e garantindo uma extensão desse efeito para todo mundo, para tentar discutir o tema, se é que a tese que a gente está discutindo vai prosperar ou não. Entendi. A gente falando desse tema, a gente que já cobriu outros assuntos correlatos, eu lembrei da CPMF. Fica aquela discussão, é para a saúde, não é para a saúde, já pagou, mas depois que descontou, vai trazer de volta? É complicado, né? Agora, doutora Clara, então a gente já está caminhando para o final. O doutor Paulo trouxe aqui uma questão do fato gerador. Queria que a senhora explicasse um pouquinho, assim, de palavras mais simples. E vamos dar um exemplo prático. Digamos que eu tenha um empréstimo que eu fiz antes de setembro e aí eu atrasei. Eu estava lendo que, por exemplo, se eu faço no cartão de crédito, eu fiz uma conta parcelada sem juros, não vai incidir. Mas se eu atrasar e cair no tal do cheque especial, aí complicou mais ainda. Então, se eu já tinha uma dívida, como é que é essa questão do fato gerador? Se eu já tinha uma dívida, aí eu atrasei, vamos supor, eu devia 100 mil, eu atrasei, caí, sei lá, no cheque especial. Aí começa a incidir esse valor, né? Aí o fato gerador seria o momento que eu parei de pagar, enfim, né? São muitas nuances. Olha, né? A discussão sobre o fato gerador é identificar em que momento aquele imposto vai ser devido. Se ele vai ser no momento 1 ou no momento 2. E a pergunta que surge com relação à operação de crédito é quando eu fui no banco e assinei, por exemplo, o meu contrato de empréstimo, ou é quando o banco me deu aquele valor? E quando aquele valor chega diluído na minha conta, cada hora chega um pedacinho, qual é o momento que eu vou definir? Se eu disser às vezes que é o meu contrato, e eu celebrei o meu contrato antes da data definida, ou seja, antes de 20 de setembro, eu vou ficar muito feliz, afinal, independente de quando eu receber, está tudo certo, eu fiquei lá de quando era o meu contrato. Se eu disser ao contrário, de que não, olha só, é de quando você recebeu o valor na sua conta corrente efetivamente. A partir desse momento eu defino a alíquota. E aí você já está contemplado com as alíquotas mais altas, independentemente do momento que você celebrou o seu contrato. A princípio, o que a gente tem acompanhado de discussão sobre o tema é que tem prevalecido o entendimento de quando o dinheiro entrou na sua conta, pouco importando de quando você celebrou o contrato. Há discussões sobre isso, isso também pode ser judicializado, a gente não sabe o que vai acontecer, mas tem prevalecido de quando há o efetivo pagamento, quando o banco deposita, por exemplo, na conta da pessoa. O seu empréstimo chegou hoje na sua conta. Então, está ali, dessa disponibilização. Mas já que a gente falou da questão imobiliária, acho que como a gente está falando de um programa do governo, né, que é o Bolsa Auxílio, tem o outro programa de casas, que é o Casa Verde e Amarela, e que muita gente se entusiasmou em comprar. No caso do financiamento de imóvel,
Vamos supor, naquele exemplo que eu dei no começo, eu vou emprestar 200 mil, vou comprar de 300 mil, tenho 100, empresto 200. Então, para a pessoa jurídica, para a pessoa física, passou de 3,02, salvo engano, para 4%, uma coisa assim. Então, eu pagaria 8 mil reais nesse empréstimo. Isso aí seria diluído nas parcelas ou eu já teria que pagar no começo? Aí depende do entendimento, o que é mais comum? Se for por parcela, vai ser diluído. Diluído Ele vai ser diluído esse valor. Entendi. Pois é, doutor Paulo, pelo que eu estou entendendo, é mais ou menos assim, se ficar o bicho pega e se correr o bicho corre, porque a gente vai fazer um financiamento, vou deixar para o ano que vem, mas como é que chama? A Selic está aumentando, então o empréstimo do imobiliário também pode aumentar, né? E aí eu falo, deixa para o ano que vem, segura aqui o IOF, mas o ano que vem tem o IPCA mais alto, olha lá meus juros mais altos na minha parcela. Então, por enquanto, tem que aguardar e economizar o máximo e evitar um pouco cair no crédito. Acho que essa é a mensagem final, né, doutor Paulo? Para encerrando, por favor. A gente tem um belo exemplo no Brasil de tributos provisórios, você mencionou de maneira muito feliz, que é a CPMF. Vamos lembrar que a CPMF foi um tributo criado no Brasil, com características muito típicas, que no começo até era difícil de enquadrar que tipo de tributo era aquele, mas o fato é que surgiu um negocinho completamente diferente no mundo dos tributos, que era para ser provisório, super provisório, aliás. E o provisório durou, até onde eu me lembro, mais de 10 anos, aí me corrijam se eu estiver errado. O provisório durou mais de 10 anos e, na verdade, ele só não durou mais que isso, porque ele esse tributo virou objeto de uma discussão política muito forte no Congresso Nacional. Do contrário, ele teria se eternizado. Então, o meu ponto é esse. O fato do decreto dizer que está aumentando a alíquota do imposto até 31 de dezembro, para mim, não significa absolutamente nada que isso só vá valer, de fato, até dia 31 de dezembro, porque nós temos um histórico no Brasil de aumento de tributos. Eu não vou dizer que nunca aconteceu, mas é um fato extremamente raro no Brasil a diminuição de qualquer tributo. Não é do IOF, é de qualquer tributo. Não se diminuem tributos no Brasil. Isso nem é uma crítica, talvez isso não seja possível na conjuntura política e econômica que a gente vive há tantos anos. Então, eu diria que se fosse para arriscar um palpite, eu diria que talvez seja mais provável que essa medida seja continuada do que ela seja descontinuada, porque simplesmente essa alíquota majorada cessar a sua vigência dia 31 de dezembro de 2021, eu diria que seria um fato bastante excepcional no Brasil, independentemente de isso estar certo ou errado, sem nenhum juízo de valor, seria um fato raro, bastante raro, eu diria até. Entendi. Doutor Jefferson, para encerrar, nos deu uma boa notícia, então, né? Para quem vai viajar, a pandemia está acabando, vou dar uma voltinha fora do Brasil, o dólar está muito caro, ninguém está indo, né? Mas aí incide também a IOF, dá uma notícia boa para a gente, o dólar vai baixar? Sim, operações de câmbio incide IOF, né? E sim, ainda vai ficar um pouquinho caro para quem vai viajar aí nos próximos tempos, né? A gente tem que lembrar que a causa desse aumento de imposto, no caso do IOF, por exemplo, ela é uma causa que já dura já mais de um ano, né? E que não há ainda indicativos, né, que essa causa, né, ou as consequências trazidas pela pandemia vão cessar já no ano que vem. Em janeiro de 2022 não há garantia de que a pandemia ou que as consequências, as externalidades, né, negativas da pandemia cessem. Então tudo indica que há a possibilidade de que haja uma prorrogação. E a minha posição ela vai muito no caminho do que o Dr. Paulo Vitor mencionou, né? Não há uma garantia de que essa medida ela não se estenda, né? Porque há uma tendência histórica de continuidade, né, de medidas provisórias, né? E a CPMF, na verdade, era basicamente o IOF, né, com a característica, né, com a justificativa da destinação específica, que seria destinada para a saúde, né, os recursos da CPMF. Então, pelo retrospecto da CPMF, daria para dizer que há uma certa razoável chance de que essa provisoriedade do IOF acabe tornando-se mais contínua, digamos assim. Pois é, vamos aguardar. Em janeiro a gente volta a conversar. Nosso tempo está super esgotado. Agradecer demais a presença de vocês aqui, já deixando aqui o nosso agradecimento. E a você também que nos acompanhou até agora, obrigado. Hoje falamos sobre IOF e outros temas virão.
Acompanhe a nossa programação também no YouTube se você quer rever este programa. Muito obrigado, até a próxima edição.